Dom Casmurro, capítulo 148, é bem. E o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Aqui finalmente ele abre o coração dele, né? Nos capítulos anteriores ele fala, vivi bem, não me faltou mulher para me consolar. Aqui parece que ele está sendo mais sincero. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigano oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Siraque é o autor de Eclesiástico, um livro da Bíblia, ok? Eu não tenho nessa Bíblia aqui, porque essa minha Bíblia é a versão evangélica. Lembre-se que a versão evangélica tem 6 livros a menos do que a versão católica. A minha Bíblia, a versão católica, eu acho que está em casa. Mas ele basicamente transcreve o versículo aqui. Esses 6 livros são chamados livros apócrifos, né? Os evangélicos não acreditam nesses 6 livros, não acredito que esses 6 livros são sagrados, os católicos sim. Então, o autor de Eclesiástico, não Eclesiastes, porque Eclesiastes é um livro que tem nas 2 Bíblias, é Siraque. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprendeu de ti. Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo, se te lembrares bem da Capitu menina. Hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A saber, que a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Bom, resta a gente saber o que é essa história dos subúrbios, né? Eu não sei se você lembra, mas lá no comecinho do livro, quando ele estava ainda cogitando o que ele ia fazer, né? A gente tem a seguinte parte. Eu estou no capítulo 2 do livro. Voltei lá no comecinho, né? Um dos parágrafos lá no meio. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar-me e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documento e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que uma vez que eles não alcançaram reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perspassar ligeiras como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez inquietas sombras. Então parece que ele não tinha energia o suficiente e
e aí, justamente para tentar recuperar as velhas sombras, ele contou a história dele. Quando ele no final diz, vamos à história dos subúrbios, ele evita um fim totalmente melancólico, né? Porque lembre-se, principalmente se a gente for um pouco romântico, a gente vai esperar algo como: eu perdi a Capitu, eu não tenho a Capitu, não vou mais comer mais, eu vou definhar até morrer, né? Repare que a todo momento ele quebra essa expectativa nossa, né? Só que isso não significa que a melancolia não está lá. Significa que sim, a melancolia está lá, mas se vai vivendo, né? É aquela história. Você perdeu o amor da sua vida, sei lá, lembra de algum fora que você já recebeu. Eu creio que você já recebeu algum fora na vida e você tá lá naquela tristeza profunda, chega o teu amigo, sei lá, liga um seriado, começa a jogar videogame. Você joga videogame. A vida não é feita de o romantismo extremo, né? Que por amor você acaba com a sua vida. Então parece que é isso que ele está mostrando, ao mesmo tempo que a vida continua, né? A vida continua, mas não continua tão boa assim, né? A vida continua, mas vai continuar com essa frustração que vai seguir ele para o resto da vida. Ele provavelmente vai ter mais casos ainda, mas nenhum deles vai fazer com que ele esqueça do primeiro amor dele, né? Eu acho que eu já comentei num dos vídeos passados, no final do Os Maias, se eu não me engano, do Essa de Queiroz, tem uma cena que, desculpa a minha memória, porque deve fazer uns 15 anos que eu li esse livro, mas é uma cena bem interessante. O espírito da cena está bem claro para mim. Então são dois... aconteceu algo muito trágico, coisas trágicas que não convém falar aqui, não é o propósito. E aí tá esses dois homens falando como é que a vida não faz sentido, como é só tristeza, né? Então tem aquele humor muito pesado, né? E em teoria eles estão desanimando da vida, né? E de repente passa o ônibus. E aí um olha para o outro e fala, vamos correr para pegar esse ônibus. E parece uma cena boba, parece uma cena que não faz sentido nenhum, mas faz todo sentido. E eu acho que a cena é genial. Por quê? Porque embora sim há toda essa melancolia, essa tristeza, essa frustração que há no viver, etc, etc, o ônibus está passando, se você perde esse ônibus, vai ter que esperar mais 40 minutos. Então vamos correr pegar esse ônibus. Então a vida que continua. Não continua glamurosa, mas também não é esse poço escuro sem luz alguma, né? Conclusões. Eu não vou fazer conclusões gerais, eu acho que o objetivo foi a gente atingindo essas conclusões conforme a gente foi lendo o livro, né? E eu pretendo fazer mais um vídeo para encerrar esse trabalho. Mas, assim, ele termina o livro com a certeza absoluta que ele foi traído, né? E o argumento maior dele é a semelhança entre Escobar e Ezequiel, né? A gente, não sei se você ainda ficou na dúvida, se você decidiu acreditar nele, mas isso não importa tanto, porque de um jeito ou de outro ele estragou o destino dele, né? Talvez a Capitu tenha traído, mas tanto ciúme que ele mostrou durante todo esse tempo tenha feito com que ela tivesse aprendido malícia com ele, como o versículo da Bíblia. Ou talvez ela não tenha traído, ele simplesmente jogou o amor da vida dele e um filho, assim, ao vento. Mas é claro, de um jeito ou de outro, o fim é extremamente melancólico.